Olá, boa noite. A gente está iniciando, vamos iniciar mais uma live, né, nesse mês de novembro sobre a saúde da população negra, com o tema a saúde da população negra importa. E eu gostaria de estar convidando a professora Iolete, né, professora, para conversar com a gente sobre um tema tão importante e relevante sempre, né? Não necessariamente nesse mês, mas é um tema que sempre merece ser remontado e um tema que merece ser discutido continuamente. Eu vou chamar agora a professora Iolete. Boa noite. Membro do Laboratório de Estudos de Gênero, a Ariadna Aguiar. Eu formei na UFAM em 2015 e atualmente eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade da Amazônia. E hoje eu vou estar mediando essa conversa e diálogo com a senhora, cujo título da live é A Saúde da População Negra Importa. Então, gostaria, né, de apresentar a nossa convidada, a professora Iolete Ribeiro da Silva. E nesse momento, professora, eu peço que a senhora se apresente, né, para os nossos participantes da live. Então, obrigada, Ariadne. Boa noite, todas, todos que estão acompanhando, né, esse nosso diálogo. Eu sou a professora Iolete Ribeiro, sou psicóloga, professora da UFAM, trabalho na Faculdade de Psicologia, no curso de graduação e também na pós-graduação em Psicologia e Educação. Acho que é isso. Certo, professora. Gostaria de agradecer, né, pela presença dessas pessoas que estão entrando nesse momento, e dizer que essa atividade ela faz parte, né, do Laboratório de Estudos de Gênero, e gostaria de dizer também que está relacionado ao Novembro Negro. Então, o mês da consciência negra é fundamental para a nossa comunidade, pois é um mês de fortalecimento, né, da nossa identidade e da nossa ancestralidade. Dito isso, professora, a senhora fica à vontade, a senhora tem em torno de 40 minutos. Os cachorros estão querendo também participar da Hoje tem live, uma gente. participação canina. Participação canina. E aí eu gostaria de convidar a professora para iniciar e dizer que ela tem em torno de 40 minutos. E fique à vontade, professora. Certo? Ok. Então, inicialmente eu gostaria de dizer que falar da importância desse tema, dessa discussão. Em tempos em que as diferenças e as desigualdades elas são transformadas em defeitos individuais, essas diferenças são patologizadas, e a gente precisa discutir sobre o racismo, porque o racismo ele estrutura a sociedade construindo essas relações violentas, excludentes, desiguais. E uma sociedade desigual, ela não é boa para saúde mental. Porque, assim, qual é a ideia de saúde mental com a qual a gente trabalha? É que saúde mental é a capacidade que nós temos de tomar decisões em relação à nossa própria vida. Então, nesse sentido, ela é a capacidade que a gente tem de se organizar internamente e de organizar o que está à nossa volta. E aí um elemento muito importante é a possibilidade da autonomia, de fazer escolhas, né? E então ela envolve acessos à moradia digna, à educação de qualidade, à participação política, a escolhas de caminhos de vida. Por isso, quando a gente discute saúde mental, a gente precisa necessariamente falar também da importância da promoção de equidade social, porque uma sociedade desigual, uma sociedade que discrimina as pessoas em função da origem geográfica, da raça, da orientação sexual, da renda, não é uma sociedade com uma boa saúde mental, que promova a saúde mental. Uma sociedade injusta com os mais pobres, ela vai promover sofrimento psíquico. Ela vai desequilibrar, né, a saúde de muitas pessoas.
Por isso é tão importante que a gente, ao falar de saúde mental, entenda que nós não estamos com foco só no indivíduo, só olhando aquela pessoa que está em sofrimento ou que apresenta dificuldade. A gente precisa ter um olhar para a sociedade, para como essa sociedade se organiza, como ela lida com a diferença, que oportunidades e acesso ela promove. Por isso, o foco da discussão da saúde mental não é estritamente individual, não deve ser estritamente pela lógica da patologização, porque o que a gente precisa lutar é para que as pessoas tenham voz, para que elas tenham participação política, para que elas tenham direito ao exercício de autonomia e de fazer as escolhas de caminhos de vida. Então, nesse sentido, o fortalecimento de laços é uma parte muito importante da discussão. E como é que a gente associa, né, essa discussão de saúde mental e população negra? Por que há um destaque aí para a discussão do racismo, né? Porque grande parte das pessoas que apresentam transtornos, né, ou a mesma questão do suicídio, é de pessoas negras no nosso país. E isso é um indicador dessa desigualdade, né? É em função da desigualdade de acessos, da desigualdade social de forma geral, que a população negra sofre mais. Quando a gente observa os índices de homicídio, de mortes violentas, sempre os indicadores, né, vão apontar que a população negra ela sofre os efeitos do racismo diretamente no dia a dia e na possibilidade, inclusive, de sobrevivência. Então, por isso, a discussão sobre saúde mental e racismo precisa levar isso em consideração, né? Quando a gente olha esse marcador de raça, de cor, nós vamos identificar que a população negra tem, né, uma frequência muito grande aí de comprometimentos na saúde em função dessa desigualdade que eu estou colocando, né, apontando aqui. Então, essa lógica eugenista, manicomial, atinge diretamente o povo negro. E a primeira, né, a eugenia, porque tenta justificar, ancorado numa pseudociência, a inferioridade de negros e negras. E a lógica manicomial, porque ela promoveu não apenas a manicomialização em hospitais psiquiátricos, né, grande parte, né, sem demanda, sem diagnóstico que justificasse algum tratamento, mas, acima de tudo, porque vinculava a população negra e os seus costumes à loucura, à periculosidade. Então, isso coloca, né, uma responsabilidade maior para a sociedade de discussão desse tema, porque nós não podemos naturalizar o sofrimento e atribuí-lo a uma responsabilidade individual, né, como se é o sujeito que está à margem, é o sujeito que está desadaptado, né? Não podemos avaliar dessa perspectiva. A gente precisa entender que uma maior exposição a determinadas doenças, né, como é o caso agora da pandemia, né, mas também a outras doenças, a moradias precárias, a fragilidade das relações de trabalho, a redução da renda, o aumento da insegurança alimentar, tudo isso expõe de forma direta, né, essa parcela da população, provocando medo, insegurança, ansiedade, desânimo. Então, nós não podemos olhar essas situações como sintomas de doenças que, né, estão circunscritas ao indivíduo, né? A gente precisa compreender que há toda uma luta por sobrevivência, há uma luta por existência, por afirmação, e nesses enfrentamentos aí a todas essas condições de vida, pode produzir sofrimento.
e a forma, né, de produzir políticas de enfrentamento a tudo isso é também atuando para promover equidade social. Ao mesmo tempo que a gente precisa cuidar das pessoas, né, a gente também precisa olhar o contexto social, porque ele é produtor desse sofrimento. Então, para que a gente possa alcançar equidade no cuidado em saúde mental, é preciso fortalecer bandeiras de luta como o movimento da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, de um acesso universal ao sistema de saúde, porque esses são caminhos importantes, né, na busca dessa equidade. E isso coloca também a necessidade de estratégias em saúde e em saúde mental que reduzam os danos numa abordagem, né, que precisa considerar essas demandas de cada grupo. Primeiro, entendendo que há demandas que são relacionadas a cada contexto sociocultural específico. E, principalmente, que essas intervenções, essas estratégias de cuidado clínico, elas precisam ser estratégias de cuidado em liberdade, né? Então, precisamos aprender, né, com os ensinamentos afrodiaspóricos, essa necessidade de ter maior espaço nesse campo de luta e de cuidado, maior participação, respeito aos conhecimentos ancestrais, porque eles nos ensinam muito sobre como cuidar uns dos outros, né? Como a solidariedade está instalada nas comunidades quilombolas, né, por exemplo, e em várias comunidades que trazem, né, na sua história conhecimentos ancestrais que ensinam práticas de cuidado que são extremamente importantes, né? Então, pensar sobre o enfrentamento ao racismo a partir dessa preocupação, né, com a promoção de saúde mental, primeiro entender que precisamos fazer essa discussão na nossa sociedade que nega o racismo, mas que principalmente nos leva à necessidade de discutir a branquitude, né? Nós não podemos focar o olhar somente sobre o povo negro e sobre o racismo como se fosse algo que dissesse respeito somente ao povo negro. A gente precisa também discutir a responsabilidade, né, de outros povos, né? E aí falar de branquitude é isso, né? É falar de uma sociedade que está estruturada pela dominação racial, que coloca o branco como ideal de beleza, como ideal de civilização, como ideal de racionalidade, como ideal intelectual, e que isso gera, né, uma série de sentimentos de desconforto, né, para o povo negro, ou de violências e de sofrimentos e exclusões para o povo negro, que são naturalizadas, né? Mas esse lugar de privilégio dos brancos precisa ser questionado, e precisa ser questionado pelos brancos também, né? Que também são responsáveis por esse processo, né? Porque quando a gente fala de racismo, de raça, alguns, né, encaram como se eles não estivessem inclusos nessa discussão. Mas o branco também tem raça e ele usa desse privilégio branco para estar no mundo nesse lugar, né, desse ideal de racionalidade, né? Então, nesse sentido, é que eu também trago para essa discussão sobre saúde mental a importância da gente falar da branquitude, né, e de discutir esse lugar de privilégio como sendo também um lugar que referenda esses processos que produzem sofrimento nas pessoas negras, né? Essa sensação, né, de será que eu estou no lugar certo? Parece que eu sou, né, aqui não me cabe, né, ou eu sou lida, né, pelos outros como uma fraude, coisas dessa natureza que produzem sofrimento, produzem sentimentos de inadequação, mas que são naturalizadas ou atribuídas somente às pessoas negras, né, como se elas não fossem produzidas por outros, né,
por outras pessoas. Então, é nesse sentido que também é importante, além de falar do racismo, falar da branquitude, né? Porque né, todas essas questões, elas resultam daquilo que está na origem, né, e relacionado mesmo à colonização, e é decorrente de como o capitalismo foi incorporando essa ideia de raça para dizer que alguns têm raça, outros não, né? E utilizar esse conceito, né, para hierarquizar e para atribuir um lugar de inferioridade para alguns, né, e para outros não. Então, isso nos leva a essa responsabilidade de encarar esse debate, né, a partir de uma responsabilidade de toda a sociedade, mesmo daqueles que dizem, né, não sou racista, né, mas estão ocupando lugares de privilégio e estão numa estrutura que é racista, né, numa sociedade que se estrutura a partir dessa hierarquização. E então não basta dizer eu não sou racista, né? É preciso muito mais do que isso. E quando a gente encara, né, essa necessidade de uma abordagem contextual, que considera a história, que considera as singularidades socioculturais, né, de cada grupo, de cada povo, de cada sociedade, nós precisamos encarar também a responsabilidade da inércia diante desses processos de exclusão, né? Por exemplo, quando a gente discute a políticas afirmativas, né? E parece que é uma cidadania que vem a conta-gotas, né? Vem só um pouquinho, né? Temos vaga nos vestibulares para determinados segmentos, né? Que são historicamente excluídos. Mas como isso é operacionalizado, né? De fato, há uma possibilidade maior de inserção desses grupos, né? Não basta ter vaga no vestibular, né? É preciso ter uma série de outras medidas que, de fato, façam a reparação e promovam a permanência desses estudantes em instituições que são marcadas pelo racismo institucional, né? Porque senão alguns poucos vão entrar, mas nem sempre vão sobreviver dentro dessa instituição, que é uma instituição que a gente diz, né, que é uma máquina de moer gente, e que vai moer alguns, né? E preferencialmente os corpos negros, né? Então, nesse sentido, a discussão ela precisa envolver toda a sociedade para, de fato, esses mecanismos produzirem diferença na vida das pessoas, né? Produzirem transformações na forma como as instituições funcionam. Essas políticas, né, de acesso a serviços, seja de saúde ou de educação, elas só conseguem alcançar de fato, né, os grupos, em especial, né, que a gente falando do povo negro, quando elas assumem de forma direta o enfrentamento ao racismo. E a gente tem ainda muito pouco na formulação dessas políticas de um reconhecimento dessa necessidade de enfrentamento ao racismo. No máximo, é isso de dizer tem que ter cota, tem que ter uma participação ali garantida, né? Isso está nos partidos políticos, isso está agora, né, conselhos profissionais, recentemente teve eleição na OAB, vi que essa era uma questão discutida, em outros conselhos também isso já tem sido discutido, em empresas, algumas já falam, né, dessa questão de cota, mas ainda como um mecanismo que é artificial, porque ele não está presente, né, no funcionamento da instituição. Ele ainda não faz parte dos debates em todos os espaços de organização da vida dessas instituições, né? E para que esse direito ele se torne concreto, né, ele se transforme em realidade, ele tem que estar presente no funcionamento do cotidiano das instituições.
é como os processos cotidianos de trabalho se organizam. É ali que esse direito vai se concretizar, né? Não é somente dizendo, vai ter vaga, né, vai garantir a entrada de pessoas negras nessa ou naquela política, nesse ou naquele serviço. Porque a pessoa entra e ali, né, ela é vista como um intruso. Entrou porque teve a cota. Mas qual é a discussão interna dentro da instituição para compreender por que a necessidade da cota, por que o direito à presença, né, ali naquela estrutura. Então, se não tem esse outro passo, né, que é essa discussão no cotidiano do funcionamento das instituições, para fazer relação, né, entre os processos de permanência nas instituições, ou mesmo a qualidade do acesso a um determinado serviço, a exclusão ela vai se dar de outras formas, e muitas vezes até muito perversa, né, com muita violência, para expulsar essas pessoas indesejáveis, né, que entraram porque uma lei obrigou, mas não porque havia uma discussão interna que entendia que aquilo era importante, né? Eu falo muito a partir da referência da universidade, que é o meu lugar de trabalho, que é assim onde eu observo no cotidiano essas situações se repetirem continuamente, né? Seja na luta de estudantes, né? Por sobrevivência, né? Por um espaço de vivências dignas, né? De escolarização dentro da universidade, seja mesmo a partir de servidores que ingressam no serviço público, mas tem uma série de barreiras, de obstáculos, né, a enfrentar em função do racismo e do racismo institucional, né? Então, a gente tem muito a avançar no sentido de pensar em um modo de funcionamento das instituições que seja promotor de saúde mental a partir da tomada de consciência desses mecanismos de exclusão, de violência, de opressão, de não reconhecimento do outro, né? De não assunção, né, de práticas que tomam as diferenças como desigualdade ou como defeito. Então, acho que pensar em saúde mental, além dos compromissos individuais, né, exige, nessa perspectiva, né, do enfrentamento ao racismo, essa assunção por parte das instituições de um compromisso mais explícito, de um compromisso mais direto, que precisa ser assumido no modo de organização das tarefas cotidianas, né? De como a gente pensa as políticas institucionais, as ações, os programas institucionais, para eles de fato reconhecerem o direito do povo negro de estar, né, em todos os serviços, nas políticas, né, acessando todos os direitos que todo cidadã possui. Acho que a gente avança quando começa a falar das políticas afirmativas, a gente avança quando começa a pautar essa discussão das cotas, né, ou mesmo da necessidade de políticas de assistência à saúde da população negra, mas a gente avança muito pouco na concretização desses direitos em função de que não há ainda um reconhecimento social desse direito, né? É algo que está para fora, né? E que não está dentro, no cotidiano, na rotina das instituições. A gente ainda trabalha a partir de uma estruturação social de privilégio material e simbólico, né? Colocado aí pela branquitude, de uma sociedade que está estruturada pelo racismo, via dominação racial de Estado, né? As instituições públicas, né, são reprodutoras disso, e, em especial,
a branquitude ela também vai produzir subjetividade, né? Que para a gente da psicologia é importante pensar sobre isso, né? As pessoas brancas, elas vão se constituir a partir desses valores, dessa ideologia, que as coloca num lugar de privilégio, né? Então, isso também vai subjetivar como o branco se vê como humano no mundo. E, por sua vez, isso impacta, né, os outros, todos os outros, né, que não estão nesse mesmo lugar de privilégio. Então, aqui a gente pode referir a uma construção sociohistórica de significados positivos que são associados a ser branco, ao mesmo tempo, né, uma carga de significados que são associados às pessoas negras, e produzindo aí uma hierarquização que afeta diretamente essa produção subjetiva, né, a nossa subjetividade. Então, isso afeta diretamente, né, a construção da nossa identidade. Então, pensar a partir dessa ideia, né, de como se apropria a branquitude, né, provoca isso, proporciona isso, essa apropriação do significado de um dispositivo sobre a brancura, isso associa a essas pessoas, né, um sentimento de superioridade sobre outros grupos que são racializados. Por isso é tão importante que a discussão não esteja focada só no povo negro, mas que fale também daqueles que sustentam essa estrutura de hierarquização, que atribui essa superioridade ao branco, que racializa os outros grupos, em especial o povo negro, né? Então, na discussão sobre branquitude, a gente vai discutir exatamente a necessidade de desnaturalizar essa associação, né, essa racialização de um grupo e o outro não. É como se ele não estivesse, não fosse um grupo racial. É importante que a gente identifique, né, que nas relações sociais a gente associa lugares e papéis, né, muito vinculado a essa questão da cor da pele. Então, que profissões, que lugares sociais são ocupados por pessoas de peles brancas ou de peles negras, né? Então, essas associações, elas estão relacionadas exatamente a essa produção subjetiva, né, ligada a essa hierarquização. E isso tem efeitos concretos na materialidade, né, de você conseguir um emprego, de efetivar casamentos, como as pessoas são tratadas, né, quando elas chegam no hospital, né, muitos estudos mostram, por exemplo, que se uma mulher negra chega no hospital em trabalho de parto, ela recebe muito menos acesso a analgésico, por exemplo, né, um tratamento que procure reduzir a dor, né, que ela está sentindo, né. Esse é só um exemplo, mas poderia falar de muitos outros exemplos, né, de tratamentos diferenciados em função dos efeitos da branquitude, né. E eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente pensar quando nós discutimos saúde mental, porque essa branquitude, ela afeta diretamente a atuação profissional. Você tem um profissional de saúde que, se ele não tem consciência, se ele não reflete, né, sobre o seu lugar de privilégio, enquanto ele atende uma pessoa negra, ela não vai registrar, né, processos de exclusão e de violência, né, ou mesmo o racismo vai ser naturalizado, porque não tomou consciência
ou não assume, né, esse lugar de privilégio como um lugar que produz essa hierarquização consequentemente, produz sofrimento, exclusão e violência, né? Muitas vezes nós temos profissionais de saúde que são de uma classe social diferente daquelas pessoas que ela está atendendo. E aí elas fazem interpretações, intervenções que desconsideram esse impacto do racismo na nossa sociedade, que desconsidera o racismo estrutural, né? Então, ela não é uma boa profissional, um bom profissional, né? No sentido de que não reconhecer o seu privilégio é também não reconhecer o espaço do outro, né? Olhar o outro com uma lente diferente da que ela olha para si mesma, né? Ela não olha a si mesmo considerando as diferenças, né, como singularidades, mas vai considerar as diferenças como algo que inferioriza aquele que é diferente. E essa questão, né, de que quem tem raça é o negro, quem tem raça é o indígena, né, que coloca, né, as pessoas brancas como a representante da humanidade, né? Eu sou ser humano, mas não se racializa, só racializa o outro, né? Dificulta ainda mais essa construção de relações sociais horizontais, né? Ou mesmo respeitosas, né? Que respeitam a possibilidade do outro ter voz, falar, se manifestar, participar, né? Então, e isso acaba influenciando na oferta de tratamentos diferenciados, inclusive na área da saúde mental, né? Se os profissionais de saúde mental não discutem, né, não consideram aí nas suas formulações profissionais, nas suas intervenções técnicas, essa influência do racismo na produção subjetiva, na construção da nossa subjetividade, isso já vai representar a reprodução do racismo institucional a partir dessas práticas, né? Já vai ser uma intervenção em saúde que não promove saúde de fato, porque desconsidera um processo ali de importantíssimo, né, que está na base, que está na sustentação dessa hierarquização promovida pelo racismo, né? Muitos estudos mostram isso, né? Assim, diferença de tratamento, a pessoa chega no hospital com dor, se ela é branca ou negra, o tratamento e a possibilidade de acessar um medicamento, um analgésico, alguma intervenção terapêutica, vai ser influenciada pela cor da pele. Se aquele profissional, né, não reconhece e não atua, né, a partir desse reconhecimento do privilégio que muitos dos profissionais ocupam em relação às pessoas que atendem, eles vão simplesmente reproduzir a dominação racial que está colocada na sociedade e não reconhecerão, né, o sofrimento e todos esses processos de adoecimento que estão na base do funcionamento das instituições. Por isso é tão importante que a gente discuta a judicialização da vida, que a gente discuta a patologização, porque todos esses fenômenos eles estão colados, né, no racismo, e eles precisam ser desvelados para que a gente identifique como essa ideologia da superioridade do branco produz adoecimento psíquico, como ela produz sofrimento. Então, nesse sentido, é que não basta falar do racismo, é preciso também falar da branquitude para que, né, em especial os profissionais, né, que aí atuam no âmbito da saúde, reconheçam que lugar eles ocupam e como eles podem estruturar estratégias de atuação, estratégias de trabalho com usuários de serviço que sejam antirracistas, que sejam, que se confrontem, né, com essa estrutura produtora de sofrimento.
Então, é importante enxergar esse lugar de privilégio e enxergar e desvelar todos esses mecanismos, né? A gente tem uma psicóloga que produziu um trabalho muito interessante sobre isso, a Cida Bento, que fala de um pacto narcísico, né, da branquitude, exatamente porque colocando, né, brancos nesse lugar, né, do narcisismo aí, e sem se implicar, né, não se implicando com a desconstrução de toda essa estrutura de hierarquização que se constitui, né, nessa vivência, nessa concretude do racismo. Então, por isso é tão importante falar também da branquitude, desse lugar de privilégio. É muito importante que a gente entenda que existem processos históricos que sustentam essas hierarquizações, né? E esses processos, eles também precisam ser conhecidos, desvelados, né, para serem desarticulados de alguma forma, né? E num país como o nosso, que tem uma história de mais de 300 anos de vigência, né, de escravidão, isso ainda é muito forte, né? E mesmo hoje, né, a gente tem muitas outras formas de escravização que estão aí em pleno vigor, né, em plena atuação e atingindo tantas vidas, né, tantos grupos cotidianamente. Então, desnaturalizar essa hierarquia é poder encontrar caminhos, né, de mudança no tecido social que se constituam verdadeiramente em práticas antirracistas. Por isso não basta a legislação, por isso não basta a campanha, né? O mês de novembro a gente acaba falando muito sobre isso, mas é um tema que está, né, na pauta, deve estar na pauta o ano inteiro, né, o tempo inteiro. A gente tende a falar de saúde mental a partir de campanhas também, mas é importante estar na pauta o tempo inteiro, né? Acabamos de passar aí pelo mês de setembro, que se discute o Setembro Amarelo e a questão do enfrentamento ao suicídio, e esse é um tema também muito relacionado à saúde mental do povo negro, né? Porque 70% das pessoas que se suicidam são negras, né? Mas também é algo que a gente não pode encarar somente a partir dessa ideia de campanhas, né? O que nós precisamos é uma política pública perene, contínua, que garanta a assistência à saúde, né? Não basta falar que as pessoas precisam cuidar da sua saúde, elas precisam ter serviços públicos que as atendam, precisa ter vaga nesse serviço, precisa ter equipe nesses serviços, servidores públicos nesses serviços, para sustentar um funcionamento ao longo do tempo, para possibilitar uma especialização contínua, né, um aprimoramento contínuo dessas equipes, uma formação que vai muito além do espaço da formação universitária, né, da formação na graduação. É uma formação em serviço que exige esse contato com quem é atendido no serviço, né? Que não se faz sozinha, só com o olhar da técnica, né? Mas a partir do encontro com pessoas, com comunidades, com grupos, compreendendo suas demandas, suas condições de vida, seus saberes, porque também as pessoas têm bastante conhecimento, né, por enfrentarem aí nas suas vidas muitas situações complexas, né? Também tem muito a nos ensinar em relação às saídas que elas encontram para esses enfrentamentos, e tudo isso precisa ser transformado em tecnologia nesses serviços, né? Porque a promoção de saúde mental, ela também está associada ao reconhecimento dos saberes e dos grupos, né? Das comunidades.
não pode estar ligada somente a um saber acadêmico, a uma produção científica, ou ao reconhecimento do que é produzido no âmbito dessas instituições, né? Nós precisamos aprender a dialogar com os saberes populares e a reconhecer que as pessoas têm muito a nos ensinar enquanto profissionais de saúde, porque elas estão ali, né, sentindo na pele, todos os dias nas suas vidas, muitos sofrimentos, muitas dificuldades, enfrentamentos, luta por sobrevivência mesmo, né, luta por afirmação, e isso precisa ser respeitado, né, isso precisa ser compreendido, elas precisam ter espaço nos serviços para também contarem sobre isso, falarem sobre isso, compartilharem suas experiências e seus saberes, né? Então, essa formação, ela depende também desse encontro com esse outro que está ali sendo atendido, que o serviço deve estar aberto e acessível para eles, né? Isso também ajuda a construir essas práticas institucionais, né, tecnologias institucionais aí de funcionamento que sejam antirracistas nesse sentido de que acolhem, né, de que reconhecem vivências e identidades e saberes da comunidade, né? O enfrentamento a todos esses processos de colonização ainda tão presentes na nossa sociedade, deve caminhar nessa direção, né? E aí, nesse sentido, Paulo Freire nos serve de referência, né? Além de nos servir de referência na educação, também deve servir de referência na saúde, né? Ao apontar essas possibilidades de um trabalho comunitário. Então, a promoção da saúde mental, né, como eu falei lá no início, é vista, né, como essa ideia aí de fortalecimento de laços sociais, também envolve essa necessidade, né, de práticas institucionais, de práticas profissionais que reconheçam o outro, seus saberes, sua importância, né, que promovam esse reconhecimento, né? Então, é pensar que se estamos num contexto, né, em que recebemos continuamente notícias de suicídio, muitos relatos de pressões sofridas no dia a dia, né, em função dessa luta por sobrevivência. Agora, nesse período, muitas pessoas relatando um esgotamento físico, psíquico, em decorrência dessa rotina intensa, desgastante, de todas as dificuldades mesmo de sobrevivência material. Nós precisamos, nesse sentido, do cuidado e liberdade, quando pensamos no cuidado da saúde mental, do fortalecimento de laço social, nós precisamos entender que é preciso criar redes de apoio. E essas redes de apoio, elas não se limitam a um atendimento terapêutico, a uma psicoterapia ou a um tratamento farmacológico. Elas se referem mesmo a modos de organização da vida na comunidade. Então, pensar, né, em como fomentar as trocas e uma rede de apoio mútuo é parte desse processo, né? É parte desse processo de promoção de saúde mental e principalmente de reconhecimento de demandas de grupos comunitários que vivem experiências semelhantes, como essa que a gente está discutindo aqui do racismo, né? É entender que não há uma causa isolada para problemas de saúde mental, que todas essas dimensões da vida, né, elas interferem em como a gente vive, em como a gente encara o nosso cotidiano, em como a gente sente que pode fazer escolhas de caminhos de vida, e construir intervenções que estejam alinhadas, né, a essa ideia de articulação de coletivos, de construção de redes de apoio mútuo,
é uma boa estratégia de promoção de saúde mental, principalmente entendendo que, nesse sentido, o reconhecimento das vivências e singularidades e demandas de cada grupo é uma medida importante, né? Então, com isso, a gente faz uma intervenção que não é focada só no indivíduo isolado, que é contextualizada, que reconhece e procura compreender os processos de produção de sofrimento para além dos indivíduos, né? E aí, necessariamente, a gente está apontando aqui a importância de encarar o racismo como um produtor de sofrimento, né, como algo que interfere diretamente na construção de subjetividade e, portanto, produz sofrimento, né? Na necessidade de também discutirmos a branquitude, como se constrói esse privilégio branco, e também como se deve desnaturalizar, desarranjar, né, esses privilégios aí para irmos em busca de equidade. Então, o que eu quis apresentar aqui inicialmente, aí eu vou me colocar à disposição para dialogar com vocês, é essas ideias de que a gente não pode responsabilizar o indivíduo, porque esse sofrimento psíquico ele é decorrente de um contexto que é adoecedor, né? E muitas vezes esse sofrimento ele é uma resposta do indivíduo para tentar se afirmar, né? Para tentar buscar uma outra condição de vida. E por isso é tão importante impulsionar uma resposta que seja também contextual, que seja também institucional e que envolva a oferta de políticas públicas que tenham, né, como princípio o cuidado, né, a oferta de cuidado. É isso. Obrigada, professora, pela excelente fala, né? É importante destacar, né, de toda essa sua contribuição espetacular, que falar de negro também é coisa de branco, né? Ou seja, não está voltada para um segmento específico, para uma população específica, mas é uma discussão que toda a sociedade precisa estar atenta, precisa estar também intervindo, se posicionando, e mais do que isso, né? A gente precisa também de que a gente tenha um Estado forte, que fortaleça políticas públicas, porque para se falar de saúde mental é importante destacar que a gente também tem as condições mínimas de existência. Se eu não tenho condições mínimas de existência, como ter saúde mental? Uma sociabilidade que margeia, né, discriminações, margeia e que reafirma isso cotidianamente. Então, a gente precisa falar, então é uma fala muito pertinente, não só, como a senhora muito bem colocou, não só em tempos de consciência negra, em tempos de novembro, mas todo o tempo. É uma discussão que permite que a gente abra os nossos olhos com outras percepções, né, e com isso a gente consiga mudar, não só o pensamento, mas também a nossa prática cotidiana, porque não adianta falar se a nossa prática ela na verdade, ela contradiz, né, o que a gente prega ou até mesmo pensa. Então, um Estado forte, um Estado que, né, uma sociabilidade que naturaliza o tempo todo a inferioridade de uma raça, né, da raça negra especificamente, seja o negro, seja o PCD, seja o índio, né, então, uma sociabilidade que o tempo todo está discriminando ou até inferiorizando determinados grupos, é uma sociabilidade que precisa ser superada, né? Então, com toda certeza. Mas, enquanto isso não acontece, políticas públicas efetivas, elas precisam ser asseguradas. E essa população premente, né, precisa disso, precisa de uma forma gigantesca, ainda mais em tempos de neofascismo, né, de governos que tentam desconstruir tudo que foi historicamente construído. É importante destacar que as lutas que foram travadas historicamente, né, seja pela população negra e por todas outras minorias que não são tão minorias assim, elas precisam ser reafirmadas e os grupos cada vez mais fortalecidos, para que a gente possa realmente efetivar o direito dessas pessoas, os nossos direitos que tanto precisamos, né? Então, dito isso, eu gostaria só de dizer, gente, se vocês tiverem perguntas, façam para a professora, ela está aqui, já se colocou à disposição. E antes de iniciar esse momento de partilha, mais uma vez eu gostaria de dizer que é uma atividade que faz parte do Laboratório de Estudos de Gêneros, da UFAM, referente ao Novembro Negro.
tá bom? Enquanto as pessoas não fazem perguntas, professora, eu pensei aqui em 3 perguntas, né? E a primeira delas é a seguinte, embora a senhora já tenha colocado isso muito bem durante toda a sua fala, se a senhora quiser também fazer um pequeno comentário, seria interessante. Professora, por que que importa a saúde mental da população negra? Qual a especificidade desse assunto que torna tão relevante essa discussão? Então, por que que importa, né? Embora a senhora tenha colocado brilhantemente durante toda a sua fala, né? Mas, assim, se a senhora quiser sintetizar, por que que importa falar especificamente dessa população? Porque é a população que historicamente tem sofrido processos de exclusão ao longo da história do nosso país, se criam obstáculos e impedimentos para que acesse serviços básicos, né, e uma condição de vida digna. E isso produz sofrimento. Então, por isso que a gente precisa falar da saúde mental da população negra. Obrigada, professora. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Outra pergunta, professora. O que significa o Dia da Consciência Negra? É pertinente falar em consciência negra? Assim, aí é uma questão muito pessoal, né? Eu acho que as datas comemorativas ou de debates, assim, elas são importantes porque colocam o tema na pauta. Mas a forma, né, como a gente aborda, muitas vezes ela trilha um caminho de uma desresponsabilização do Estado, porque parece que basta fazer palestras e debates e estamos cuidando daquela pauta. E isso não é verdadeiro, né? Porque, como eu comentei em relação ao Setembro Amarelo, de que adianta ficar fazendo as campanhas se as pessoas não vão ter acesso a uma psicoterapia, a uma assistência à saúde mental? Fica parecendo que é uma questão somente individual. Se cuide, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você não tem saúde, a culpa é sua, né? É mais ou menos assim. Mas e o Estado? E o investimento na política pública de saúde? E a universalização dos serviços? Então, às vezes, a abordagem que se dão a essas datas, elas não extrapolam esse campo de uma cobrança por uma ação pública mais responsável, perene, né, porque tem que é um serviço contínuo que tem que estar aí à disposição da população. E também, no caso do 20 de novembro, é importante lembrar a Zumbi e lembrar os movimentos de resistência do povo negro, né? Eu acho que esse é o sentido que é mais libertário, no sentido, né, por apontar a importância desses movimentos de resistência, dessa luta por dignidade, né, para dizer assim, não estivemos passivos e aceitando, né, toda essa dominação sem resistência. Foi com resistência, com muita luta, e tem muitas personalidades aí importantes e que deveriam ser reconhecidas na nossa história, porque empreenderam movimentos de resistência que foram extremamente importantes, né? Então, nesse sentido, é muito importante a comemoração dessa data. Mas a gente precisa resgatar isso, resgatar os nossos heróis e personalidades, né, do povo negro, porque eles, né, ficam muito invisibilizados em função dessas estratégias mesmo de dominação que prevalecem numa sociedade estruturada pelo racismo. Obrigada, professora. Não deixe de fazer a sua pergunta, gente, no chat, tá bom? E realmente, viva o Zumbi dos Palmares. A gente realmente, quando fala em consciência negra, eu lembro, geralmente, lá nas séries iniciais, eles dão uma relevância ao Zumbi dos Palmares. A gente vai crescendo, né? Vai buscando outras séries, outros níveis de formação, parece que isso vai se perdendo. E aí só fica aquela coisa lá, que lá no meu primário, no antigo primário, né? Alguém falou do Zumbi dos Palmares, mas realmente a importância de citar nomes, né? Eu acho que eles merecem ser lembrados com toda certeza, não só ele, né? Temos Nelson Mandela, temos assim grandes nomes.
os nomes históricos que a história cantou, fora aqueles que a história não contou, né? Aqueles que ficaram invisibilizados, mas que merecem todo o nosso respeito e a lembrança e a consciência de que outras pessoas também fizeram parte com toda certeza. Mas a história não mostrou. Professora, a última pergunta, né, não tem nenhuma no chat até agora, é como efetivar na prática a saúde mental dessa população negra? O que temos feito ou o que não se tem feito para essa efetivação? Nós não temos feito quase nada. Em termos de política pública, quase nada. Acho que o avanço mais significativo são algumas políticas afirmativas que ficam muito no direito básico do acesso, ainda insuficiente, mas a gente não tem ações que fomentem a permanência. Primeiro, porque não basta um suporte somente financeiro. Não é só isso. Seja quando a gente pensa nas políticas de renda básica, né, ou mesmo nas bolsas e recursos materiais assim que são fornecidos para alguns grupos. Primeiro, eles não chegam a todos que necessitam deles, né? O critério de identificação de quem necessita ainda é muito falho. E segundo, porque não é só isso, né? Não é, como diz a música, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão, arte e reconhecimento, né? Faltam políticas que trabalhem a favor desse reconhecimento, né? De que esse senso de pertencimento seja um senso também de alegria, de valor, né? Que tenha valor social. Acho que nesse campo nós não temos nada ainda. E isso é muito importante para a saúde mental, né? Você ter aquele senso de pertencimento e a felicidade por pertencer àquele grupo, àquele coletivo, àquela sociedade. Isso a gente ainda não tem, porque não há um desvelamento do racismo, seja no âmbito das instituições, né? Seja mesmo nas outras esferas, né? A gente gosta muito de falar de racismo estrutural, mas não é só o racismo estrutural, ele está na vida das instituições, né? E está nas instituições públicas, mas também em outras instituições, em outras organizações, ainda é muito forte, né? A presença do racismo estruturando as rotinas e práticas institucionais, né? E nós não temos muita discussão sobre isso, principalmente naquelas questões que são mais sutis, mas que são perversas, que são muito fortes no sentido da exclusão e do impedimento do acesso a lugares e serviços e coisas que seriam direito de todos e todas, né? Então, nesse campo, nós não temos ainda quase nada, e nada muito consistente ou que seja contínuo, né? Uma política, uma ação contínua ao longo do tempo. Obrigada, professora. E realmente reafirma a sua fala, enquanto negra, né? Eu me considero negra, e a gente percebe isso até nos concursos públicos, até a luta por uma vaga, né? E, inclusive, acredito que próximo ano essa política de cotas em concurso vai ser reavaliada e correndo esse risco até de perder. Mas, enfim, ainda as conquistas elas são muito pequenas, mas são conquistas, como dizia uma grande amiga lá de São Luís, do movimento afrodescendente, Ariadna, nós queremos, as cotas é só aqui, é o primeiro passo, a gente quer chegar lá na porta. Então, a gente está aqui, mas a gente quer muito mais. Então, são passos iniciais, mas a gente quer muito mais, a gente quer ser reconhecido, a gente quer realmente que a gente chegue nos lugares e não ser visto com outros olhos, mas que isso esteja na subjetividade de todas, inclusive daqueles que perpetuam essa dominação. Então, e eu acredito que não é fácil, é uma tarefa muito difícil, né? Exige de todos, e principalmente do poder público, ações efetivas, e efetivas no sentido de realmente de atacar as subjetividades, de mudar comportamentos, de hábitos, e que, como bem sabemos, não é tão fácil, né? Não é fácil.
Por isso a importância de falas tão importantes como a da senhora nessa noite, né, que com certeza as pessoas que estiveram aqui, e eu também que estou, com certeza nos engrandeceram, e também vai nos fazer refletir na noite, nos outros dias, e ver o que a gente pode estar contribuindo com essa sociedade que tanto precisa de mudanças. Professora, a gente já está chegando ao final da nossa live. Nossos agradecimentos em nome do Laboratório de Estudos de Gênero, da coordenadora professora doutora Lidiane Cavalcante. E a senhora fica à vontade para se despedir, tá bom? E nosso muito obrigado, né? Gratidão pela participação. Bom, E também, gente, eu gostaria de agradecer as pessoas aí que assistiram, aos resistentes aí até o final. Nosso muito obrigada ao Josimar e as outras pessoas, a Roselane e essas outras pessoas que estão entrando aí, tá bom, gente? Muito obrigado. E depois da fala da professora, eu dou mais um lembrete e a gente encerra oficialmente. Tá certo, professora? Agora fala com a senhora. Ok. Então, eu agradeço o convite. Fiquei feliz de ver a programação aí dos temas, né, do Laboratório de Gênero. Então, parabenizo pela iniciativa e me coloco à disposição para outras discussões, outros debates, né? Acho que são temas muito importantes que a gente tem que estar próximos aí, construindo intervenções nesses campos, né? E agradeço também o interesse das pessoas que acompanharam a discussão aqui. Certo, professora, muito obrigada mais uma vez. É importante destacar, gente, que essa live ela vai ficar salva e que lá no dia 23/11 a gente vai ter mais uma outra live com o tema Mulheres Negras e Democracia, né? Aqui no Instagram do Laboratório de Estudo de Gênero, e aguardamos a todos, todas e todos, tá certo? Gente, muito boa noite, né? E que essas palavras da professora Iolete a gente possa ir refletir cotidianamente e colocar em prática, que também é o mais importante. Boa noite e até mais, gente. Obrigada.